nós. Lá no Salmo 100, somente o verso 4, é um salmo pequeno, mas eu gostaria, que eu creio que é o que nós viemos fazer aqui nesta noite. O Salmo 100 é um salmo de louvor, fala da bondade e da misericórdia do Senhor. Eu vou ler na revista atualizada, os irmãos usam uma outra versão, mas diz assim: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Como Deus é maravilhoso e digno de receber toda a nossa adoração, louvor e a nossa gratidão. Amados, eu amo fazer viagens em estradas longínquas e acompanhar os frutos da terra. Eu sou paranaense, apesar que o sotaque é mineiro, mas quando eu faço as minhas viagens, eu vou acompanhando aquilo que se planta, as colheitas, e vendo a bondade de Deus sobre a nossa terra. Pero Vaz de Carmina dizia que nesta terra, em se plantando, tudo dá. Terra da macaxeira, da mandioca, do feijão, do milho, da soja, somos os reis da soja, do melhor café do universo. E hoje à tarde tomei um cafezinho na casa do pastor Avelar, acompanhado de um pão de queijo. Eu até perguntei se ele era mineiro, mas eu tenho certeza que a irmã que preparou com tamanho carinho, estava delicioso. Essa terra é uma terra maravilhosa. Eu acho que Israel errou o caminho, deveria ter vindo para o Brasil, e não para aquela terra de pedra e deserto. Aqui é um paraíso. Como Deus tem nos abençoado. O Brasil é rico em comida. Nós exportamos alimento para o mundo inteiro, sustentamos hoje, alimentamos quase 2 bilhões de pessoas com o que é produzido aqui, e nós temos capacidade de produzir para o planeta inteiro. Olha que bênção. E as estações que Deus tem nos dado, sempre precisas, agora chegando na nossa região as chuvas, para alguns é transtorno, mas para quem é aquele do campo, que planta, que lança semente, que aguarda a estação certa, será uma colheita farta e abençoada. Nós que moramos em regiões urbanas, muitas vezes não temos nem noção, talvez nossos filhos não tenham nem noção o que é, lançar a semente no solo, regar, cuidar, esperar crescer, produzir o fruto e colher. E às vezes nós abrimos a geladeira e dizemos assim, tem nada em casa hoje. Eu tenho 3 adolescentes, homens, comem igual leões famintos. Então, antigamente eu fazia uma compra, agora eu estou fazendo 3 compras no mês, porque e não vou pedir aumento, os presbíteros lá que tenham compaixão desse pastor, mas o pastor antes é pai de uma menina, não come nada, ele não sabe ainda o que é o devorador. Mas engraçado, a despensa está cheia, tem sempre, e vai um lá e abre a geladeira, não tem nada aqui. Aí você vai, tem de tudo, só não tinha o que ele queria. E às vezes eu falo assim, filho, você nunca teve experiência de plantar. Eu vim de região rural, e eu plantei de várias coisas, participei, capinando, cuidando, colhendo, aprendi o que é um espinheiro, o que é uma enxada, o que é uma colheita abençoada, o que é celebrar os frutos daquilo que Deus tem derramado. Então, quando nós olhamos para essa riqueza, às vezes nós que estamos dentro das áreas urbanas, que vamos dentro dos hipermercados, ou dentro dos hortifrutis, nós chegamos lá, parece que está tudo maravilhoso ali, muito fácil. Você ainda na hora de escolher, você não escolhe a maçã que está amassada. Você vai procurar
a melhor, ou seja, o último a pegar na banca é que se vire depois, não é isso? Mas nós vamos escolhendo assim as coisas. E muitas vezes nós produzimos no nosso coração, sabe, um sentimento de ingratidão, porque nós não reconhecemos a bondade de Deus o tempo todo manifesta. Aquele que trabalha arduamente por uma bênção, e quando ela chega, ele celebra os frutos. O primeiro culto de ação de graças, instituído assim, que tomou conta no mundo inteiro, foi em 1620, 1621, nas colônias inglesas, nos Estados Unidos. Mas não começou ali. Abraão, depois de voltar de uma guerra, ele encontrou com o rei de Salém, e diz que ele deu o dízimo de tudo. Depois, o seu neto faz um compromisso também, de que se Deus o abençoasse de tudo, ele daria o dízimo, que era um reconhecimento do cuidado de Deus, da provisão de Deus, expressão da gratidão. E nós vamos encontrar muitos salmos e salmistas escreveram para expressar gratidão por diversas bênçãos, pela comida, sim, pela provisão, pelos livramentos, por tudo que Deus tem feito, pela salvação. Então, o sentimento de que aquilo que foi instituído lá pelos americanos e que hoje, a igreja cristã e os povos que têm expressam a gratidão, reúnem muitos para depois fazer uma grande ceia gostosa, celebrando a comunhão, reconhecendo que do ano passado para cá, do último culto para esse, quantas coisas Deus tem feito por nós, e por isso nós somos assim gratos e alegres. Então eu creio que você veio aqui nesta noite com esse coração para agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. Então esse dia fala de gratidão, gratidão pela vida, pela provisão, pela salvação. Mas o que é, de fato, gratidão? Dr. Hermes Maia diz o seguinte: a gratidão é a atitude da alma que reconhece a direção de Deus em todos os episódios da sua existência. Ou seja, sejam eles os dias não tão bons, quando nós cantamos, por exemplo, o hino 62 do nosso inário, nós agradecemos pelos inimigos, pelo trabalho, não é isso? Nós aprendemos a agradecer e a viver contente, como Paulo ensinou aos Filipenses, em toda e qualquer situação. O tudo posso, lá de Filipenses 4, posso passar dificuldades, necessidades, mas ainda vou ter um coração grato. Mas quando tiver a mesa farta, também. A gratidão do cristão é muito mais do que ter, do que receber. É a expressão da direção e do cuidado de Deus. Russell Shedd dizia o seguinte, que o ato de dar graça só pode ser verdadeiro se proceder de um coração agradecido, ou seja, a boca pode falar e o coração está vivendo outra coisa. Mas gratidão é quando o coração e a boca dizem a mesma coisa. Estão em profundo reconhecimento. Ele ainda, em outro momento, ele diz que a gratidão e o louvor são consequências naturais de uma conduta digna diante do Senhor. Alguém que se apresenta diante de Deus não teria outra coisa a não ser agradecer, celebrar aquilo que Deus tem feito. A gratidão é a virtude das almas nobres, diz um filósofo. A gratidão é o único tesouro dos humildes, é o reconhecimento de quem é grato. O salmista, no Salmo 116, vai dizer: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? No hino 63 nós cantamos, ou podemos cantar, quantas bênçãos, dizes quantas são. Pelo menos tente. Eu desafiei minha igreja nesta semana, falei, pega um caderno, pega uma folha e tente descrever aquilo de bom que Deus fez para você durante os últimos 12 meses.
eu tenho certeza que vai direcionar o seu espírito que virá para o culto de gratidão. Depois eu não perguntei se eles fizeram, mas era um desafio. Tente contar, tente relembrar aquilo que Deus tem feito, o cuidado de Deus. Às vezes nós não conhecemos a graça carrancuda, mas muitas vezes ela nos apresenta uma cara tão diferente, difícil, uma perda de um familiar, uma enfermidade que chega na família, mas a despeito disso não pode mudar a disposição de um coração que sabe, que reconhece o Deus que tem o controle, o cuidado e é soberano sobre tudo e sobre todos. No Salmo 103, que é um convite a bendizer ao Senhor, bendiz a minha alma ao Senhor, não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. E ele vai dizer, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara as suas enfermidades, quem tira você da cova, quem redime a tua vida, te coroa de graça e de misericórdia. Ou pararmos no Salmo 126, que nos convida a semear enquanto choramos para voltar trazendo os feixes com alegria. São as jornadas da gratidão. Eu queria destacar aqui pelo menos 4 importantes motivos para expressarmos a nossa gratidão. Primeiro, porque a gratidão é um mandamento. É um mandamento. Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, capítulo 5, 1 Tessalonicenses 5,18, ele vai dizer assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. O em tudo significa que não é tudo o que eu quero, não é de tudo o que eu gosto, é em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Talvez você veio aqui nesta noite e olhando para a situação que você vive, o drama da sua família, talvez você não teria assim um coração tão feliz para expressar gratidão, porque você está concentrado na circunstância diversa da sua vida. Mas ainda assim, a palavra de Deus nos adverte que nós precisamos ter um coração grato, porque esta é a postura digna de se apresentar, diante de Deus. Assim, sendo a gratidão um mandamento, a gratidão é uma expressão clara da nossa obediência a Deus. Um coração obediente a Deus, sempre ele expressará a gratidão. Paulo, quando trata, lá no capítulo 10 de 1 Coríntios, ele trata da nossa liberdade cristã, ele nos ensina que nós devemos expressar ações de graças com um propósito último, que é de glorificar a Deus. Ele diz assim, 1 Coríntios 10, 30 e 31, diz assim, se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, aí você conhece bem o verso, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Nós lembramos, por exemplo, do povo de Israel, que foi suprido pelo Senhor durante 40 anos no deserto, mas que também foi liberto depois de 430 anos de escravidão, e Deus fez sinais e prodígios no Egito. Deus anulou todos os deuses do Egito, derrotou o exército de Faraó no mar, e Deus livrou o povo. E Deus, por 40 anos, sustentou o povo de Deus. Mas o povo não entrou na terra da promessa, aquela geração se perdeu no deserto, porque o coração deles não reconheceu o favor de Deus. Foram rebeldes, ingratos, murmuradores, não reconheceram o favor de Deus. A Bíblia diz que eles tentaram o Senhor. Um segundo motivo para a gratidão é que a gratidão é um claro reconhecimento pelo que Deus é para nós, quem Ele é para nós. Aí tem a ver com o ser dele. Ele é o nosso
Criador, não somente o nosso Criador, mas é o Criador de todas as coisas. Significa que Ele arquitetou todas as coisas, quanto nenhuma delas havia ainda. Ele pôs todas as coisas na sua devida ordem. E por mais que a ciência espacial avança, o que ela descobre não é caos, é ordem. Eu disse ontem na igreja que você não tem a esperança que a lua vai cair sobre a terra, vai se chocar com a terra, ou a terra com o sol, ou que vai haver uma desorganização, uma bagunça no universo. O que nós vemos é ordem, cada coisa no seu lugar. O planeta nosso foi colocado numa posição tão estratégica, com a atmosfera maravilhosa que nos protege e que guarda a essência da vida, o oxigênio. Tudo funcionando, cada estrela no seu devido lugar. Há galáxias, há uma construção de seres que Deus fez e tudo em ordem, em ordem. Mas se Deus resolver bagunçar isso tudo, quem poderá detê-lo? Mostra o governo do Criador, a sua inteligência, a sua sabedoria, o seu governo sobre todas as coisas. E entre aquilo que é mais complexo, Ele nos fez a sua imagem e semelhança, colocou em nós as suas faculdades. Nós somos seres pensantes, emotivos e volitivos. Ele nos deu uma capacidade imensa de responder a tudo aquilo que Ele fez, conhecendo, a nos relacionar com Ele. Por isso nós recebemos dele a essência da religião, somos adoradores. Triste coisa é alguém que não conhece o Senhor. Nós somos chamados inclusive para discipular o mundo, para mostrar que há um Deus criador, sustentador de todas as coisas, o Deus que governa sobre todas as coisas e que redime o pecador, mas que virá também para condenar aquele que não anda nos seus caminhos. Ele é o nosso Criador. Lá em Isaías 45:12, diz assim o profeta: eu fiz a terra, criei nela o homem, eu fiz, as minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos dei as minhas ordens. E Deus não apenas governa o que Ele criou, mas Ele nos governa, e os batimentos do nosso coração estão sempre em dia, porque se eles faltarem, também faltaremos. Ele soprou sobre o homem o fôlego de vida. E o dia que Ele faz assim, o pó volta à terra. Deus governa. Às vezes o homem sai para ganhar o pão desesperadamente, trabalha num trabalho, multiplica as suas angústias, ele para se enriquecer, ele se mata, literalmente. Amando mais, às vezes, o trabalho, o dinheiro, ou qualquer outra coisa, esquecendo de quem é aquele que te sustenta, que você todos os dias precisa cultuá-lo, adorá-lo e reconhecê-lo. Ele também é o sustentador e provedor. Isaías 26:3 diz assim: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Ele também é redentor e salvador, aquele que veio para redimir, corrigir o que estava torto, o que estava errado. Isaías 44:6, assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos, sou o primeiro, sou o último, e fora de mim não há Deus. Gratidão é um claro reconhecimento pelo que Deus é para nós. Nós podemos expressar e fazemos isso bem quando cantamos, e cantamos reconhecendo os atributos do nosso Deus, dizendo e devolvendo a glória que Ele lhe pertence. Não fazemos Deus mais grande, maior, porque nós o exaltamos, mas somos favorecidos quando nós o reconhecemos. Também, gratidão é a expressão correta, não apenas pelo que Deus é, mas pelo que Deus fez. Gratos pela existência, gratos pela provisão do pão, eu falei da fartura que nós temos no nosso país. 1 Timóteo 4:4 diz: pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável. Tudo que nós
recebemos, assim deve ser, gratidão. E a maior delas, né, que nós cantamos no Salmo 60, no hino 62, né? Graças te dou por tudo que fizeste. Primeiro, a salvação em meu Senhor. Eu e você, pecadores, estamos condenados ao inferno. Mas Ele matou o Filho dEle para nos dar a vida dEle. E hoje nós vivemos em Cristo Jesus. Fomos redimidos, fomos salvos. Que maravilha. Por fim, gratidão que nos conduz também a atitudes positivas e a resultados maravilhosos. A gratidão nos conduz a uma vida de humildade. Quem é grato reconhece o seu lugar. Provérbios 29, 23 diz: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra, ou será aceito diante de Deus. A gratidão nos conduz à dependência de Deus. E nós fazemos isso quando nós oramos. Paulo vai dizer lá em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Gratidão é dependência. A oração e a ação de graças andam sempre de mãos dadas. A gratidão também conduz o coração à paz, à mente. Paulo ainda diz no verso 7, Filipenses 4:7, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quem tem um coração grato, tem um coração e uma mente em paz. Porque a gratidão é reconhecimento de que há ali um vínculo, uma aliança, uma confiança, uma dependência, de que você não está debaixo de acusação, mas você está debaixo da justificação de Deus. Também nos conduz à alegria, porque a ação de graça só pode ser dada por quem tem um coração contente, feliz em Deus, feliz em Deus. E que resultado nós podemos colher de um coração grato? Um coração grato, primeiro, ele abre as portas dos relacionamentos. Você gosta de pessoa ingrata, murmuradora? Ninguém suporta. Às vezes a própria pessoa não se suporta. Às vezes não consegue conversar no espelho, por ter um coração azedo. Mas alguém que tem um coração grato, ele abençoa o ambiente. Como dizem, se só tem arroz, feijão e ovo, ele fala, uau, esse é o melhor ovo, ele celebra aquilo. Ele não reclama do que não tem, ele louva pelo que ele tem. Eu falo que a conversa na mesa com os meus filhos é sempre tentando explicar e traduzir a minha realidade rural para a realidade urbana. Eu falo, filho, você não tem ideia como foi difícil chegar a esse negócio aqui. Se você soubesse, couve, esse negócio parece mato, pai. Menino para começar a comer essas coisas assim, né? Jiló é amargo. Eu falo, amargo é o preço do pecado. Tem que conhecer. Olha, tem tantas coisas que às vezes a gente rejeita, mas são bênçãos. Tem pessoas que só vê o copo meio vazio. É isso. Só diz assim, hoje só tem esse maná. Lembra do povo de Deus? A descrição que Moisés faz do maná, ele faz aquele pão se tornar tão gostoso quando você vai lendo, mas o povo diz assim, agora só tem esse maná. E abrindo um parêntese, meu professor, um dos professores do meu seminário chamava Manassés. Chama Manassés, está vivo ainda. E num sermão de prova, ele estava sentado no primeiro banco. E um colega pregando sobre o maná. E ele falou assim, irmãos, e agora só temos esse maná. E o professor estava assim. E aí a turma ficou 4 anos rindo, né? Só tínhamos ele, né? Aí de vez em quando ele falou assim, olha, vocês não podiam fazer isso comigo, né? É porque ele era chamado de maná, todos, desde o diretor do seminário, né? Mas o povo de Israel não conseguia ver a bondade de Deus naquele cuidado ali. E se desse mais, olha que eles lembravam das panelas cheias de carne do Egito, nunca tiveram. Aquilo ali era só utopia,
Nunca tiveram. Mas eles criaram um mundo paralelo, como se o que Deus estivesse dando não era o suficiente. Quantas bênçãos Deus tem derramado sobre nós e que nós recusamos reconhecê-lo. Um coração grato, ele abre portas para relacionamentos. Ele melhora a saúde física, a saúde e o equilíbrio mental, aumenta a nossa empatia, reduz o espírito de agressividade nos relacionamentos, melhora o sono. Quem tem um coração grato dorme em paz, melhora a autoestima, dá vida à nossa oração, porque aí não vira uma reclamação diante de Deus. A nossa oração se prolonga, porque a gente começa a contar das coisas boas que Deus faz, de celebrar a comunhão com o nosso Deus, a gente passa a ter prazer na oração. Coração alegre ou grato agrada a Deus, e assim nos aproxima do Deus das bênçãos. E quem está perto do Deus da bênção, está perto das bênçãos de Deus. A Bíblia diz que as bênçãos de Deus nos perseguem. Eu quero concluir. A gratidão é a única resposta adequada para o que Deus fez por nós. Eu não posso responder de maneira diferente. Essa expressão, você deveria sempre adentrar essas portas aqui, deste santuário, com ações de graças. Você estará sempre pronto para ouvir a palavra de Deus, para ser edificado, sempre disposto a servir, porque o seu coração está aberto para agradecer. Você não vai nem reclamar do tempo da pregação. A gratidão traz uma mudança de atitude nas nossas vidas, porque ela nos move agora a agirmos positivamente com todas as coisas, com o nosso semelhante, com as coisas criadas, com a provisão de Deus, com o nosso próprio coração. A gratidão nos alinha, a gratidão nos direciona assim a agir para o bem-estar e benefício do outro. É um ato de ir em direção àquele que precisa. Quem tem um coração grato sabe repartir, sabe celebrar, sabe dar e sabe receber. Que Deus abençoe sua vida nessa noite. Que não seja hoje um dia quando nós separamos, como se nós fizéssemos assim um parênteses, dia de ação de graças. Amanhã você vai dizer: esse é o dia que o Senhor fez. Me alegrarei no Senhor, celebrarei esse dia. Depois de amanhã, você dirá a mesma coisa. Se o seu coração for grato, você não precisará de um culto de ação de graças. A sua vida será um culto ao Senhor. Que Deus abençoe